são difíceis para as pessoas de nossa cultura. Não só nunca fomos educados para compreender nossas necessidades, como somos frequentemente expostos a uma formação cultural que bloqueia ativamente essa nossa consciência. Como mencionei antes, herdamos uma linguagem que serviu a reis e a elites poderosas em sociedades baseadas na dominação. As massas foram desencorajadas de desenvolver a consciência de suas próprias necessidades, ao contrário, foram educadas para serem dóceis e subservientes à autoridade. Nossa cultura implica que as necessidades são negativas e destrutivas. A palavra necessitada, quando aplicada a uma pessoa, sugere que ela é inadequada ou imatura. Quando as pessoas expressam suas necessidades, frequentemente são rotuladas de egoístas, e o uso do pronome pessoal eu muitas vezes é considerado um sinal de egoísmo ou de carência. Podemos nos libertar do condicionamento cultural ao nos encorajar a separar a observação da avaliação, a reconhecer os pensamentos e necessidades que dão forma a nossos sentimentos e a expressar nossos pedidos em linguagem clara e proativa. A CNV aumenta nossa consciência do condicionamento cultural que nos influencia em qualquer instante. E trazer esse condicionamento à luz da consciência é um passo fundamental para quebrar seu domínio sobre nós, resolvendo conflitos interiores. Podemos aplicar a CNV para resolver os conflitos interiores que frequentemente resultam em depressão. No livro Evolution in Psychiatry, Ernest Becker atribui a depressão a alternativas cognitivamente reprimidas. Isso significa que, quando transcorre dentro de nós um diálogo impregnado de julgamentos, nos tornamos alienados daquilo que precisamos, por isso, impedidos de agir para atender a essas necessidades. A depressão é indicativa de um estado de alienação de nossas necessidades. Uma mulher que estudava a CNV estava sofrendo de um surto profundo de depressão. Ela foi solicitada a identificar as vozes dentro de si quando se sentia mais deprimida e a escrevê-las na forma de diálogo, como se essas vozes estivessem falando uma com a outra. As duas primeiras linhas de seu diálogo foram: Voz 1. A profissional, eu deveria fazer algo mais por minha vida. Estou desperdiçando minha educação e meus talentos. Voz 2. A mãe responsável, você não está sendo realista. Você é mãe de 2 filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade, então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? Observe como essas mensagens interiores estão infestadas de termos e expressões que denotam julgamento, como deveria, desperdiçando minha educação e meus talentos e não consegue dar conta. Variações desse diálogo ocorreram durante meses na cabeça daquela mulher. Ela então foi solicitada a imaginar a voz da profissional tomando uma pílula de CNV para reformular sua mensagem da seguinte forma: quando acontece A, sinto-me, B, porque preciso de C. Portanto, agora eu gostaria de D. Mais tarde, ela substituiu o eu deveria fazer algo mais com minha vida. Estou desperdiçando minha educação e meu talento por quando passo tanto tempo em casa com meus filhos sem exercer minha profissão. Sinto-me deprimida e desestimulada, porque preciso da realização que outrora tive em meu trabalho.
Portanto, agora gostaria de encontrar um emprego de meio expediente em minha profissão. Aí foi a vez de a voz da mãe responsável passar pelo mesmo processo. Suas frases iniciais: você não está sendo realista. Você é mãe de 2 filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade, então como pode dar conta de qualquer outra coisa? Foram transformadas em, quando me imagino indo trabalhar. Sinto-me amedrontada, porque preciso ter certeza de que as crianças estarão sendo bem cuidadas. Portanto, agora eu gostaria de planejar um meio de proporcionar cuidados de qualidade para meus filhos enquanto trabalho e de encontrar tempo suficiente para ficar com as crianças quando eu não estiver cansada. Se formos capazes de escutar nossos próprios sentimentos e necessidades e de entrar em empatia com eles, poderemos nos libertar da depressão. Essa mulher sentiu um imenso alívio assim que traduziu suas mensagens interiores para a CNV. Ela conseguiu penetrar por trás das mensagens alienantes que estava repetindo e oferecer empatia a si mesma. Embora ainda fosse enfrentar desafios práticos, como garantir cuidados de qualidade para os filhos e o apoio do marido, ela não estava mais sujeita ao diálogo interior, cheio de julgamentos que a impediam de ter consciência de suas próprias necessidades. Cuidando de nosso meio interno. Quando estamos enredados em pensamentos de crítica, culpa ou raiva, é difícil estabelecer um meio interno saudável para nós mesmos. A CNV nos ajuda a criar um estado mental mais pacífico, ao nos encorajar a nos concentrarmos naquilo que verdadeiramente desejamos, em vez de naquilo que está errado com os outros ou com nós mesmos. Concentre-se no que deseja, não no que deu errado. Uma participante de uma oficina de 3 dias na CNV relatou profunda transformação pessoal. Um de seus objetivos no seminário era cuidar melhor de si mesma. Mas ela acordou ao romper da segunda manhã com a pior dor de cabeça de que podia se lembrar de ter tido recentemente. Normalmente, a primeira coisa que eu faria seria analisar o que eu havia feito de errado. Será que eu comi algo que não devia? Deixei o estresse tomar conta de mim. Fiz isso, deixei de fazer aquilo. Mas, já que eu estava aprendendo a usar a CNV para cuidar melhor de mim mesma, em vez disso perguntei: o que preciso fazer por mim mesma nesse momento a respeito dessa dor de cabeça? Sentei na cama e fiz massagens muito lentas na nuca, depois me levantei e fiz outras coisas para cuidar de mim naquele exato momento, em vez de me maltratar. Minha dor de cabeça diminuiu a tal ponto que fui capaz de atravessar todo aquele dia de seminário. Essa foi uma transformação muito, muito grande para mim. O que compreendi quando entrei em empatia com a dor de cabeça foi que eu não havia me dado atenção suficiente no dia anterior, e a dor de cabeça era uma maneira de me dizer isso: preciso de mais atenção. Acabei me dando a atenção de que precisava e consegui então participar do seminário. Tive dores de cabeça por toda a minha vida, e esse foi um ponto de mutação dos mais notáveis para mim. Em outro seminário, um participante me perguntou como a CNV poderia ser utilizada para nos libertar das mensagens que provocam raiva quando estamos dirigindo em vias expressas. Aquele era um assunto familiar para mim.
Durante anos, eu precisei viajar de carro pelos Estados Unidos, a trabalho, e ficava esgotado pelas mensagens incitando a violência que me passavam pela cabeça. Todos os que não dirigiam segundo os meus parâmetros eram arqui-inimigos, vilões. Os pensamentos fervilhavam na minha mente: que diabo de problema tem esse cara? Será que ele nem olha por onde está dirigindo? Nesse estado mental, tudo que eu queria era punir o outro motorista, e, já que não podia fazer isso, a raiva se alojava em meu corpo e cobrava seu preço. Desarme o estresse escutando seus próprios sentimentos e necessidades. Acabei aprendendo a traduzir meus julgamentos em sentimentos e necessidades e a oferecer empatia a mim mesmo, rapaz, copetricado de medo quando as pessoas dirigem dessa maneira. Eu realmente gostaria que eles percebessem quanto é perigoso o que estão fazendo. Uau! Fiquei impressionado de perceber como eu podia criar uma situação menos estressante para mim mesmo, simplesmente tomando consciência do que estava sentindo e precisando, em vez de culpar os outros. Desarme o estresse estabelecendo empatia com os outros. Mais tarde, decidi praticar a empatia em relação aos outros motoristas e fui recompensado com uma primeira experiência gratificante. Fiquei preso atrás de um carro que ia muito abaixo do limite de velocidade e ainda desacelerava em cada cruzamento, soltando fumaça e resmungando: isso não é jeito de dirigir. Percebi o estresse que estava causando a mim mesmo e voltei meu pensamento para o que o outro motorista poderia estar sentindo e necessitando. Percebi que a pessoa estava perdida, sentindo-se confusa e desejando que aqueles que estavam atrás dela tivessem alguma paciência. Quando a estrada se alargou o suficiente para eu ultrapassar, vi que o outro motorista era uma mulher perto dos 80 anos com expressão de terror no rosto. Fiquei feliz por minha tentativa de empatia ter me impedido de buzinar ou empregar minha tática habitual de demonstrar meu descontentamento com as pessoas cuja forma de dirigir me aborrecia. Substituindo diagnósticos com a CNV. Muitos anos atrás, depois de ter investido 9 anos de minha vida na formação e certificação necessárias para me qualificar como psicoterapeuta, deparei com um diálogo entre o filósofo israelense Martin Buber e o psicólogo americano Carl Rogers, em que Buber questionava se era possível praticar psicoterapia no papel de psicoterapeuta. Buber estava visitando os Estados Unidos na ocasião e tinha sido convidado, juntamente com Carl Rogers, a participar de uma discussão num hospital psiquiátrico, para um grupo de profissionais de saúde mental. Nesse diálogo, Buber postulava que o crescimento pessoal ocorre por meio do encontro de dois indivíduos que se expressam de forma vulnerável e autêntica no que ele chamou de relação eu-tu. Ele não acreditava ser provável que existisse esse tipo de relacionamento quando as pessoas se encontravam nos papéis de terapeuta e paciente. Rogers concordava que a autenticidade era um pré-requisito para o crescimento, mas sustentava que terapeutas esclarecidos poderiam optar por transcender seu próprio papel e ter um autêntico encontro com os pacientes. Buber era cético. Ele era da opinião de que, mesmo que os profissionais estivessem dispostos e fossem
capazes de se relacionar com os pacientes de forma autêntica. Tais encontros seriam impossíveis enquanto os pacientes continuassem a se ver como pacientes e seus psicoterapeutas como psicoterapeutas. Ele observou que o próprio processo de marcar horários para se encontrar com alguém em seu consultório e pagar honorários para ser consertado reduzia a probabilidade de que um relacionamento autêntico se desenvolvesse entre duas pessoas. Esse diálogo lançou luz sobre a própria ambivalência que eu tivera durante muito tempo com relação ao distanciamento clínico, uma regra sacrossanta na terapia psicanalítica que me fora ensinada. Normalmente, trazer os próprios sentimentos e necessidades para a psicoterapia era considerado um sinal patológico por parte do terapeuta. Psicoterapeutas competentes deveriam ficar de fora do processo da terapia e funcionar apenas como um espelho, no qual os pacientes deveriam projetar suas transferências, que então deveriam ser trabalhadas com a ajuda do psicoterapeuta. Eu compreendia a teoria por trás de si. Manter os processos interiores do psicoterapeuta fora da terapia e de se proteger contra o perigo de abordar cônitos interiores à custa do paciente. Entretanto, eu sempre me sentira desconfortável ao manter a distância emocional necessária e, ainda por cima, acreditava nas vantagens de trazer a mim mesmo para dentro do processo. Em vez de interpretar os clientes, estabeleci empatia com eles. Em vez de diagnosticá-los, expus-me. Assim, comecei a experimentar substituir a linguagem clínica por aquela da CNV. Em vez de interpretar o que meus pacientes estavam dizendo de acordo com as teorias de personalidade que eu havia estudado, tornei-me presente às suas palavras e escutei com empatia. Em vez de diagnosticá-los, revelei o que estava acontecendo dentro de mim mesmo. No início, isso foi assustador. Fiquei preocupado com a reação dos colegas à autenticidade com a qual eu estava entrando no diálogo com os pacientes. Entretanto, os resultados foram tão gratificantes, tanto para os pacientes quanto para mim mesmo, que logo superei toda a hesitação. Desde 1963, o conceito de trazer a si mesmo integralmente para a relação paciente-terapeuta deixou de ser herético, mas, quando comecei a trabalhar dessa maneira, recebi muitos convites para falar a grupos de psicoterapeutas que me desafiavam a demonstrar esse novo papel. Uma vez, fui solicitado por um grande número de profissionais de saúde mental, reunidos num hospital psiquiátrico estadual, a demonstrar como a CNV poderia ajudar no aconselhamento de pessoas em sofrimento. Depois de minha apresentação de 1 hora, solicitaram que eu entrevistasse uma paciente e desse uma avaliação e recomendação de tratamento. Conversei com a mãe de 3 filhos, de 29 anos, por cerca de meia hora. Depois que ela deixou o recinto, a equipe responsável por seus cuidados expôs suas questões. Dr. Rosenberg, começou seu psiquiatra, por favor, faça um diagnóstico diferencial. Em sua opinião, essa mulher está manifestando uma reação esquizofrênica ou esse é um caso de psicose induzida por drogas? Respondi que não me sentia à vontade com essas perguntas. Mesmo quando trabalhava num hospital psiquiátrico, durante meu treinamento, nunca tive
certeza de como encaixar as pessoas nas classificações diagnósticas. Desde então, eu havia lido pesquisas que indicavam uma falta de concordância entre psiquiatras e psicólogos com relação a esses termos. Os relatos concluíam que o diagnóstico de pacientes em hospitais psiquiátricos dependia mais de qual escola o psiquiatra havia frequentado do que das características dos pacientes. Eu relutaria em aplicar esses termos, continuei. Mesmo que houvesse um uso consistente, por que não? Conseguia ver como eles poderiam beneficiar os pacientes. Na medicina alopática, identificar precisamente o processo patológico que criou a doença. Muitas vezes dá uma direção clara ao tratamento, mas eu não percebia essa mesma relação no campo que chamamos de saúde mental. Em minha experiência, em reuniões para a discussão de casos em hospitais, a equipe gastava a maior parte do tempo deliberando a respeito do diagnóstico. Quando o tempo disponível ameaçava se esgotar, o psiquiatra responsável pelo caso poderia solicitar aos demais que o ajudassem a elaborar um plano de tratamento. Com frequência, essa solicitação era ignorada, em favor de mais discussão acerca do diagnóstico. Expliquei ao psiquiatra que, em vez de pensar em termos do que há de errado com um paciente, a CNV me estimula a fazer a mim mesmo as seguintes perguntas: o que essa pessoa está sentindo? Do que ela precisa? Como estou me sentindo em relação a essa pessoa, e que necessidades estão por trás desses sentimentos? Que ação ou decisão eu pediria a essa pessoa para tomar, acreditando que isso a faria viver mais feliz? Uma vez que nossas respostas a essas perguntas revelariam muito de nós mesmos e de nossos valores, nos sentiríamos muito mais vulneráveis do que se fôssemos simplesmente diagnosticar a outra pessoa. Em outra ocasião, fui chamado a demonstrar como a CNV poderia ser ensinada a pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas crônicas. Com cerca de 80 psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e enfermeiros assistindo, 15 pacientes assim diagnosticados foram reunidos no palco. Quando me apresentei e expliquei a finalidade da CNV, um dos pacientes expressou uma reação que pareceu irrelevante ao que eu estava dizendo, ciente de que ele havia sido diagnosticado como esquizofrênico crônico. Sucumbi à mentalidade clínica e presumi que minha incapacidade de compreendê-lo se devia à sua confusão mental. Você parece estar tendo dificuldades para acompanhar o que estou dizendo, observei. Então, outro paciente interveio, eu compreendo o que ele está dizendo. Ele então passou a explicar a relevância das palavras do outro no contexto de minha introdução. Reconhecendo que o homem não estava confuso, mas que eu simplesmente não havia compreendido a relação entre nossos pensamentos. Fiquei desapontado com a facilidade com a qual eu atribuíra a ele a responsabilidade pela interrupção da comunicação. Gostaria de ter reconhecido meus próprios sentimentos, dizendo, por exemplo, estou confuso. Gostaria de entender a relação entre o que eu disse e sua resposta, mas não consigo. Você estaria disposto a explicar como suas palavras têm relação com o que eu disse? Exceto esse breve desvio para a mentalidade clínica. A sessão com os pacientes prosseguiu com sucesso. A
Equipe, impressionada com as respostas dos pacientes. Imaginando se eu considerava aquele grupo de pacientes mais cooperativo do que o habitual. Respondi que, quando eu evitava diagnosticar as pessoas e, em vez disso, permanecia conectado à vida que acontecia dentro delas e em mim mesmo, as pessoas geralmente respondiam de forma positiva. Um membro da equipe então pediu que uma sessão semelhante fosse realizada como experiência de aprendizado, com alguns dos psicólogos e psiquiatras como participantes. Nisso, os pacientes que estavam no palco trocaram de lugar com vários voluntários na plateia. Ao trabalhar com a equipe, tive muitas dificuldades para explicar a um psiquiatra a diferença entre a compreensão intelectual e a empatia da CNV. Sempre que alguém do grupo expressava seus sentimentos, ele oferecia sua compreensão da dinâmica psicológica desses sentimentos, em vez de entrar em empatia com eles. Quando isso aconteceu pela terceira vez, um dos pacientes na plateia explodiu: "Você não vê que está fazendo de novo? Você está interpretando o que ela está dizendo, em vez de entrar em empatia com seus sentimentos." Ao adotarmos as habilidades e a consciência da CNV, podemos aconselhar os outros em encontros que são genuínos, abertos e mútuos, em vez de recorrermos a relações profissionais caracterizadas pelo distanciamento emocional, diagnósticos e hierarquia. Resumo: a CNV melhora a comunicação interior, ao nos ajudar a traduzir mensagens internas negativas em sentimentos e necessidades. Nossa capacidade de distinguir nossos próprios sentimentos e necessidades e de entrar em empatia com eles pode nos libertar da depressão. Podemos então reconhecer o elemento de escolha em todas as nossas ações. Ao mostrar como nos concentrarmos naquilo que realmente desejamos, em vez de naquilo que há de errado com os outros ou com nós mesmos, a CNV nos dá as ferramentas e a compreensão de que precisamos para criar um estado mental mais pacífico. Profissionais de aconselhamento e psicoterapia também podem utilizar a CNV para criar relacionamentos com os pacientes que sejam mútuos e autênticos. A CNV em ação. Lidando com ressentimentos e julgamentos que fazemos de nós mesmos um estudante de comunicação não violenta compartilha a seguinte história: eu acabara de voltar de meu primeiro seminário residencial em CNV. Uma amiga que eu não encontrava havia 2 anos estava me esperando em casa. Iris fora bibliotecária de escola durante 25 anos. Encontrei-a pela primeira vez durante uma difícil trilha pela oresta que havia culminado num jejum solitário de 3 dias nas montanhas. Depois de escutar minha descrição entusiasmada da CNV, Iris revelou que ela ainda estava magoada com o que uma das líderes da jornada havia dito a ela 6 anos antes. Eu me lembrava claramente daquela pessoa, Lívia, o bicho do mato, com as palmas das mãos sulcadas de cortes provocados pelas cordas que haviam segurado firmemente seu corpo contra a montanha. Ela interpretava excrementos de animais, uivava no escuro, dançava sua alegria, gritava sua verdade e mostrou as nádegas para nosso ônibus quando nos despedimos pela última vez. O que Iris ouvira Lívia dizer durante uma das sessões de verdade pessoal foi o seguinte: Iris,
não suporto gente como você, sempre. Nojenta de tão gentil e doce, o tempo todo a frágil. Bibliotecariazinha que você é. Porque você simplesmente não deixa isso e segue em frente. Durante 6 anos, Iris ouvira a voz de Lívia na cabeça e, durante todo esse tempo, ela estivera respondendo a Lívia mentalmente. Estávamos ambos ansiosos para descobrir como uma consciência da CNV poderia afetar aquela situação. Interpretei o papel de Lívia e repeti sua frase para Iris. Iris, esquecendo-se da CNV, houve crítica e recriminação. Você não tem o direito de me dizer isso. Você não sabe que tipo de pessoa ou de bibliotecária eu sou. Levo minha profissão a sério e, para sua informação, me considero uma educadora, assim como qualquer professora. Eu, com a consciência da CNV, escutando com empatia. Como se fosse Lívia, está me parecendo que você está com raiva porque quer que eu conheça e reconheça quem você realmente é antes de criticá-la. É isso mesmo. Iris, isso mesmo. Você simplesmente não tem nem ideia de quanto me custou só me inscrever para essa trilha. Olhe. Aqui estou eu, consegui terminar, não é? Enfrentei todos os desaus desses 14 dias e os superei todos. Eu, como Lívia, estou escutando que você se sente magoada e teria gostado de obter algum reconhecimento e valorização por todo o trabalho duro e pela coragem que demonstrou. Seguiram-se algumas trocas de palavras a mais, depois das quais Iris mostrou uma mudança. Essas mudanças muitas vezes podem ser observadas cicamente quando uma pessoa sente-se escutada como desejava. Por exemplo, a pessoa pode relaxar e respirar mais fundo. Nesse momento, isso com frequência indica que a pessoa recebeu empatia adequada e pode agora desviar sua atenção para outra coisa, que não o sofrimento que estivera expressando. Às vezes, elas estão prontas para ouvir os sentimentos e necessidades de outros. Outras vezes, é preciso mais uma rodada de empatia para atender a outra área de sofrimento na pessoa. Nessa situação com Iris, pude perceber que havia outra parte dela que precisava de atenção antes que fosse capaz de escutar Lívia. Iris tivera 6 anos de oportunidade para se recriminar por não ter dado uma resposta honrada no próprio local. Depois da mudança sutil, ela imediatamente continuou. Iris, que diabos, eu devia ter dito tudo isso a ela 6 anos atrás. Eu, como eu mesmo, um amigo em empatia, você está frustrada porque gostaria de ter se articulado melhor na ocasião. Iris, sinto-me uma idiota. Eu sabia que não era uma frágil bibliotecariazinha, mas por que não disse isso a ela? Então você gostaria de ter estado em conexão consigo mesma o bastante para dizer isso? Iris, sim. E também estou furiosa comigo mesma. Gostaria de não ter deixado que ela me tratasse daquele jeito. Você gostaria de ter sido mais positiva do que foi. Iris, exatamente, preciso me lembrar de que tenho o direito de me orgulhar daquilo que sou. Iris ficou calada por alguns segundos. Então disse estar pronta para praticar a CNV e escutar de forma diferente o que Lívia lhe disse. Eu, como Lívia, Iris, não suporto gente como você, sempre nojenta de tão gentil e doce, o tempo todo a frágil bibliotecariazinha que você é. Porque você simplesmente não deixa disso e segue em frente. Iris, escutando os sentimentos,
necessidades e pedidos de Lívia. Ah, Lívia, está me parecendo que você está realmente frustrada. Frustrada por quê? Porque eu. Aqui Iris se agra num engano comum. Ao utilizar a palavra eu, ela atribui os sentimentos de Lívia a si mesma. Em vez de há algum desejo da parte de Lívia que gerou o sentimento. Isto é, em vez de você estar frustrada porque queria algo diferente de mim, ela pensou, você está frustrada porque eu sou de determinado jeito. Iris, tentando de novo, ok, Lívia, parece que você está realmente frustrada porque está querendo, está querendo. Ao tentar sinceramente me identificar com Lívia em minha interpretação, de repente senti um lampejo de consciência do que eu, como Lívia, estava ansiando obter, conexão. É o que estou querendo. Quero me sentir conectada a você, Iris. E estou tão frustrada com toda essa doçura e gentileza que se interpõem no caminho que quero estraçalhar com elas para poder realmente tocar você. Sentamos ambos um tanto atordoados depois daquela explosão, e então Iris disse, se eu soubesse que isso era o que ela queria, se ela tivesse conseguido me dizer que o que ela desejava era uma conexão de verdade comigo. Puxa, quero dizer, isso parece quase amor. Embora ela nunca tenha encontrado a verdadeira Lívia para verificar esse insight, depois daquela sessão prática de CNV, Iris conseguiu obter uma resolução interior para o conito que a incomodava insistentemente e passou a achar mais fácil escutar com uma nova consciência quando as pessoas à sua volta lhe diziam coisas que ela anteriormente teria interpretado como recriminações. Quanto mais você se tornar um conhecedor da gratidão, menos você será vítima do ressentimento, da depressão e do desespero. A gratidão funcionará como um elixir que gradualmente dissolverá a concha dura de seu ego, sua necessidade de possuir e controlar, e transformará você num ser generoso. O senso de gratidão produz uma verdadeira alquimia espiritual, torna-nos magnânimos de almas grandes. Sankhya 13. Expressando apreciação na comunicação não violenta. A intenção por trás da apreciação. Você fez um trabalho muito bom nesse relatório. Você é uma pessoa muito sensível. Foi muito gentil de sua parte me oferecer carona para casa na noite passada. Cumprimentos são muitas vezes julgamentos dos outros, ainda que positivos. Frases como essas são tipicamente pronunciadas como expressões de apreciação na comunicação alienante da vida. Talvez você esteja surpreso que eu considere elogios e cumprimentos como alienantes da vida. Observe, porém, que a apreciação expressada dessa forma revela pouco do que está acontecendo dentro de quem fala e estabelece que quem fala está em posição de julgar. Dê-nos julgamentos tanto positivos quanto negativos como comunicação alienante da vida. Nos treinamentos que oferecemos em empresas, é comum eu encontrar gerentes que defendem a prática do elogio e das congratulações, alegando que funciona. As pesquisas mostram, eles armam, que se um gerente congratula os subordinados, estes trabalham mais. E o mesmo acontece nas escolas, se os professores elogiam os alunos, estes estudam mais. Tendo revisado essas pesquisas, acredito que quem recebe esse tipo de elogio de fato trabalha mais, mas só inicialmente. Uma vez que eles percebam a manipulação por trás da
apreciação, sua produtividade cairá. No entanto, o que mais me perturba é que a beleza da apreciação é estragada quando as pessoas começam a perceber a intenção oculta de conseguir algo delas. Além disso, quando usamos o reforço positivo como meio de influenciar os outros, pode não ficar claro como eles estão recebendo a mensagem. Há um cartoon em que um índio norte-americano diz ao outro: veja como uso a psicologia moderna com esse cavalo. Ele então leva o seu amigo para um lugar de onde o cavalo pode escutar sua conversa e exclama: tenho o cavalo mais rápido e mais corajoso de todo o oeste. O cavalo parece triste e diz para si mesmo: e agora? Ele deve ter saído e comprado outro cavalo. Expresse a apreciação como forma de celebrar, e não de manipular. Quando usamos a CNV para expressar apreciação, é puramente para celebrar, não para obter algo em troca. Nossa única intenção é celebrar como nossa vida foi enriquecida pelos outros. Os três componentes da apreciação. A CNV distingue claramente três componentes ao expressarmos apreciação. 1. As ações que contribuíram para nosso bem-estar. 2. As necessidades específicas que foram atendidas. 3. Os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento dessas necessidades. Agradecer na CNV: isso é o que você fez, isso é o que sinto, essa é minha necessidade que foi atendida. A sequência desses ingredientes pode variar, às vezes, todos os três podem ser expressos por um sorriso ou por um simples obrigado. Entretanto, se queremos garantir que nossa apreciação seja plenamente recebida, vale a pena desenvolver a eloquência para expressar verbalmente todos os três componentes. O diálogo a seguir ilustra como elogios podem ser transformados em apreciação que abrange todos os três componentes. Participante, abordando-me ao final de um seminário. Marshall, você é brilhante. Eu não estou desfrutando da sua apreciação tanto quanto gostaria. Participante: por quê? O que você quer dizer? Eu, ao longo de minha vida, já fui chamado de uma infinidade de nomes, no entanto, não me lembro de ter aprendido nada quando dizem o que sou. Gostaria de aprender com sua apreciação e desfrutá-la, mas, para isso, eu precisaria de mais informações. Participante: como o quê? Eu, em primeiro lugar, gostaria de saber o que eu disse ou usei que tornou sua vida mais maravilhosa. Participante: bem, você é tão inteligente. Eu creio que você tenha acabado de me dar outro julgamento, que ainda me deixa sem saber o que usei para tornar sua vida mais maravilhosa. A participante pensa um pouco e então mostra as notas que tomou durante o seminário. Veja nesses dois exemplos. Foram essas duas coisas que você disse? Então foram essas duas coisas que falei que você apreciou. Participante: sim. Eu agora gostaria de saber como você se sente em relação a eu ter falado essas duas coisas. Participante: esperançosa e aliviada. Eu gostaria de saber quais necessidades suas foram atendidas quando falei essas duas coisas. Participante: tenho um filho de 18 anos e não tenho conseguido me comunicar com ele. Tenho procurado desesperadamente alguma orientação que possa ajudar a me relacionar com ele de forma mais amorosa, e essas duas coisas que você falou me deram a orientação que eu estava procurando.
tendo ouvido as 3 informações o que Z, como ela se sentiu e quais de suas necessidades foram atendidas, pude então celebrar a apreciação juntamente com ela. Se ela tivesse inicialmente expressado sua apreciação na CNV, poderia ter soado assim: Marshall, quando você disse essas 2 coisas, mostrando-me suas anotações, senti muita esperança e alívio, porque tenho procurado uma maneira de estabelecer uma conexão com meu Lulu, e isso me deu a orientação que estava procurando. Recebendo apreciação. Muitos de nós não recebemos elogios de boa vontade. Tortura-nos pensar se os merecemos. Preocupamo-nos com o que se espera de nós. Especialmente se temos professores ou gerentes que usam o elogio como instrumento para incrementar a produtividade. Ou ficamos nervosos por termos de corresponder à apreciação. Acostumados a uma cultura em que comprar, trabalhar para ganhar e merecer são os modos padrão de intercâmbio, muitas vezes nos sentimos desconfortáveis com o simples ato de dar e receber. A CNV nos encoraja a receber apreciação com a mesma qualidade empática que expressamos ao escutar outras mensagens. Ouvimos o que dizemos que contribuiu para o bem-estar dos outros, escutamos seus sentimentos e as necessidades que foram atendidas. Aceitamos em nosso coração a alegre realidade de que cada um de nós pode melhorar a qualidade de vida dos outros. Receba a apreciação sem se sentir superior e sem falsa modéstia. Aprendi a receber elogios de boa vontade com meu amigo Nafeza Sailei. Ele era membro de um grupo de palestinos que eu convidara a ir à Suíça para um treinamento em CNV, numa época em que as precauções de segurança haviam tornado impossível treinar grupos mistos de palestinos e israelenses em qualquer de seus respectivos territórios. Ao final do seminário, Nafez veio falar comigo. Esse treinamento será muito valioso para trabalharmos pela paz em nossa terra, reconheceu. Gostaria de agradecer a você da maneira que nós, muçulmanos, fazemos quando desejamos expressar uma especial apreciação de alguma coisa. Prendendo o polegar no meu, ele me olhou nos olhos e disse: beijo. Deus em você que permite que você nos dê o que deu. Aí, beijou minha mão. A expressão de agradecimento de Nafez me ensinou uma maneira diferente de receber apreciação. Geralmente, ela é recebida de uma entre 2 posições opostas. Em um extremo está o egocentrismo, acreditar que somos superiores porque fomos apreciados. Em outro extremo está a falsa humildade, negando a importância da apreciação com desmerecimento. Não foi nada. Nafez me mostrou que eu poderia receber apreciação com alegria, consciente de que Deus deu a todos o poder de enriquecer a vida dos outros. Se tenho consciência de que é esse poder de Deus operando através de mim que me dá o poder de enriquecer a vida dos outros, então posso evitar tanto a armadilha do ego quanto a falsa humildade. Uma vez, Golda Meir, quando primeira-ministra de Israel, repreendeu um de seus ministros: não seja tão humilde, você não é tão grande. As linhas a seguir, atribuídas à escritora contemporânea Marianne Williamson, servem como outro lembrete para que eu evite a armadilha da falsa humildade. Nosso maior medo não é o de sermos inadequados. Nosso maior medo é o de sermos poderosos além da conta.
É nossa luz, e não nossas trevas, que nos amedronta. Você é um filho de Deus. Sua pretensa humildade não contribuirá para o mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas em alguns de nós, mas em todas as pessoas. E ao deixarmos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos aos outros a mesma permissão. Quando nos libertamos de nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. A ânsia por apreciação. Paradoxalmente, apesar de nosso desconforto em receber elogios, a maioria de nós anseia por ser genuinamente reconhecido e apreciado. Durante uma festa surpresa realizada para mim, um amigo de 12 anos de idade sugeriu um joguinho para ajudar a apresentar os convidados uns aos outros. Deveríamos escrever uma pergunta e colocá-la numa caixa. Depois as pessoas, uma a uma, deveriam sortear uma pergunta e responder lá em voz alta. Tendo recentemente trabalhado como consultor para vários departamentos assistenciais e organizações industriais, fiquei impressionado com a frequência com que as pessoas expressavam a falta de apreciação no trabalho. Não importa quanto trabalhe duro, suspiravam, você nunca ouve uma palavra agradável de ninguém. Mas cometa um único erro e sempre haverá alguém caindo em cima. Então, para aquele jogo, escrevi a pergunta: que tipo de elogio alguém poderia expressar para fazê-lo pular de alegria? Uma mulher tirou essa pergunta de dentro da caixa. Leu-a e começou a chorar. Como diretora de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, ela devotava uma considerável energia todos os meses para criar uma programação que agradasse o maior número possível de pessoas. No entanto, todas as vezes que a programação era apresentada, alguém sempre reclamava. Ela não conseguia se lembrar de jamais ter recebido apreciação por seus esforços para elaborar uma programação adequada. Tudo isso passara por sua mente enquanto ela lia minha pergunta, e a ânsia por apreciação a levou às lágrimas. Ao ouvir a história daquela mulher, outro amigo meu disse que ele também gostaria de responder à pergunta. Todos os demais então pediram sua vez, várias pessoas choraram ao responder. Tendemos a registrar o que está dando errado, não o que está dando certo. Embora a ânsia por apreciação em contraponto a ataques manipulativos seja particularmente evidente no trabalho, ela também afeta a vida familiar. Certa noite, quando apontei que ele deixara de executar uma tarefa doméstica, meu Liobret respondeu: papai, você tem consciência de quantas vezes você diz o que está errado, mas quase nunca diz o que está certo. Sua observação calou fundo em mim. Percebi como estava o tempo todo procurando melhorias, mas mal parava para celebrar as coisas que estavam indo bem. Eu tinha acabado de terminar um seminário com mais de 100 participantes, todos os quais tinham feito uma avaliação muito boa do seminário, com exceção de uma pessoa. Entretanto, o que cara em minha mente fora a insatisfação daquela única pessoa. Naquela noite, escrevi uma canção que começava assim: se eu for 98% perfeito em qualquer coisa que faça, era dos 2% que estraguei que me lembrarei no now.
Ocorreu-me que eu tinha uma chance de adotar a perspectiva de uma professora que conheci. Um de seus alunos, não tendo estudado para a prova, resignou-se a entregar um pedaço de papel em branco com seu nome no alto. Mais tarde, ele ficou surpreso quando a professora lhe devolveu a prova com uma nota de 14%. Por que eu tive 14%? Ele perguntou, incrédulo. Pelo capricho, ela respondeu. Desde o toque de despertar de meu libret, venho tentando ter mais consciência do que os outros à minha volta fazem que enriquece minha vida e tento ar minhas habilidades de expressar essa apreciação, superando a relutância em expressar apreciação. Fiquei profundamente comovido por um trecho do livro de John Powell, The Secret of Staying in Love You, Segredo do Amor Eterno, no qual ele descreve a tristeza por não ter conseguido durante o tempo de vida do pai expressar quanto o apreciava. Como me parece doloroso perder a chance de apreciar as pessoas que foram as maiores influências positivas em nossa vida. Imediatamente, veio-me à mente meu tio Julius Fox. Quando eu era menino, ele vinha todos os dias oferecer cuidados de enfermagem à minha avó, que estava totalmente paralisada. Enquanto cuidava dela, ele sempre tinha um sorriso caloroso e amoroso em seu rosto. Não importava quanto a tarefa parecesse desagradável a meus olhos de menino, meu tio a tratava como se minha avó estivesse lhe fazendo o maior favor do mundo ao permitir que ele cuidasse dela. Isso me deu um maravilhoso modelo de força masculina, ao qual recorri muitas vezes desde então. Eu me dei conta de que nunca havia expressado apreciação por meu tio, que agora estava doente e prestes a morrer. Pensei em fazer isso, mas pude sentir minha própria resistência. Tenho certeza de que ele já sabe quanto significa para mim, não preciso dizer isso em voz alta. Além do mais, ele pode ficar constrangido se eu passe isso em palavras. Assim que esses pensamentos entraram em minha cabeça, eu soube que eles não eram verdadeiros. Eu havia presumido inúmeras vezes que os outros sabiam da intensidade de minha apreciação por eles, para mais tarde descobrir que não sabiam. Mesmo quando as pessoas ficavam constrangidas, elas ainda assim queriam ouvir um elogio verbalizado. Ainda hesitante, disse a mim mesmo que palavras não poderiam fazer justiça à profundidade do que eu desejava comunicar. No entanto, rapidamente descartei esse pensamento. Sim, as palavras podem ser veículos muito limitados para transmitir as realidades que sentimos em nosso coração, mas, como aprendi, tudo o que vale a pena fazer também vale a pena ser feito de forma limitada. No M das contas, logo me vi sentado junto ao tio Julius numa reunião de família, e as palavras simplesmente huíram de dentro de mim. Ele as aceitou com alegria e sem constrangimento. Transbordando com os sentimentos daquela noite, voltei para casa, escrevi um poema e o mandei para ele. Mais tarde me disseram que todos os dias até morrer, 3 semanas depois, meu tio pedia que lessem o poema para ele. Resumo: cumprimentos convencionais frequentemente tomam a forma de julgamentos, ainda que positivos, e às vezes são feitos com a intenção de manipular o comportamento dos outros.
A CNV nos encoraja a expressar apreciação somente para celebrar. Colocamos, 1. A ação que contribuiu para nosso bem-estar, 2. A necessidade específica que foi atendida. E, 3. O sentimento de prazer que foi gerado em consequência disso. Quando recebemos elogios expressos dessa maneira, podemos aceitá-los sem nenhum sentimento de superioridade ou de falsa humildade, celebrando juntamente com a pessoa que nos oferece sua apreciação. Epílogo. Uma vez perguntei a meu tio Július como ele desenvolverá uma capacidade tão notável de doar com compaixão. Ele pareceu sentir-se honrado com minha pergunta, sobre a qual refletiu antes de responder isto. Tive a sorte de ter bons professores. Quando perguntei quem tinham sido eles, ele lembrou: sua avó foi a melhor professora que tive. Você viveu com ela quando ela já estava doente, de modo que não pôde saber como ela realmente era. Por exemplo, sua mãe já lhe contou sobre a ocasião, durante a depressão, em que ela levou um alfaiate, a esposa e 2 filhos deles para viverem com ela por 3 anos, depois que o homem perdeu a casa e o negócio. Eu me lembrava bem dessa história. Ela me deixara muito impressionado quando minha mãe a contou pela primeira vez, porque nunca consegui entender como minha avó havia encontrado espaço para a família do alfaiate quando ela já criava os 9 filhos numa casinha de tamanho modesto. Tio Július relembrou a compaixão de minha avó em algumas outras histórias que eu havia escutado quando criança. Então ele perguntou, com certeza, sua mãe deve ter lhe contado sobre Jesus. Sobre quem? Jesus. Não, ela nunca me falou sobre Jesus. A história sobre Jesus foi o precioso presente não que recebi de meu tio antes dele morrer. É uma história verdadeira, de uma ocasião em que um homem bateu à porta dos fundos de minha avó pedindo um pouco de comida. Isso não era incomum. Embora minha avó fosse muito pobre, toda a vizinhança sabia que ela dava comida a qualquer um que aparecesse à sua porta. O homem tinha barba e cabelos pretos rebeldes e despenteados, suas roupas estavam em farrapos e ele usava uma cruz pendurada no pescoço, feita de galhos amarrados com cordas. Minha avó o convidou a entrar em sua cozinha para comer algo, e, enquanto ele comia, ela perguntou seu nome. Meu nome é Jesus, ele respondeu. E o senhor tem sobrenome? Ela perguntou. Eu sou Jesus, o senhor. O inglês de minha avó não era muito bom. Um outro tio, Isidor, mais tarde me disse que entrou na cozinha quando o homem ainda estava comendo e vovó apresentou o estranho como seu. Ó senhor, enquanto o homem ainda comia, minha avó perguntou onde ele morava. Eu não tenho lar. Bem, onde o senhor vai passar esta noite? Está frio. Eu não sei. O senhor gostaria de ficar aqui? Ela ofereceu. Ele com 7 anos. Quanto à comunicação não violenta, minha avó tinha um dom natural. Ela nem pensou em quem era aquele homem. Se o tivesse feito, provavelmente o teria julgado louco e se livrado dele. Mas, não, ela pensava em o que as pessoas sentem e do que precisam. Se elas têm fome, alimente-as. Se não têm um teto sobre a cabeça deles, um lugar para dormir,
Minha avó adorava dançar, e minha mãe se lembra dela dizendo sempre: nunca ande quando puder dançar. Assim, encerro este livro a respeito da linguagem da compaixão com uma canção a respeito de minha avó, que falava e vivia a linguagem da comunicação não violenta. Um dia, um homem chamado Jesus apareceu à porta de minha avó. Ele pediu um pouco de comida, mas ela não o deixou mais só. Ele disse que era Jesus, o Senhor. Ela não foi a Roma para comer. Ele ficou por vários anos, assim como muitos outros sem lar. Foi a maneira judaica que ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. Daquele modo precioso, ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. E era: alimente os famintos, cure os doentes, e então se dê um tempinho. Nunca ande quando puder dançar, faça da sua casa um aconchegante ninho. Foi a sua maneira judaica que ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. Daquele modo precioso, ela me ensinou o que Jesus tinha a dizer. www.nonviolentcommunication.com. Por favor, visite o site acima, em inglês, para obter mais informações sobre a comunicação não violenta e sobre o autor, para conhecer links com sites regionais relacionados à CNV e para conseguir material de referência sobre aplicações específicas da comunicação não violenta a diferentes situações. Temos o compromisso de atualizar constantemente nosso site com mais material de referência. Assim, por favor, visite-nos com frequência e recomende nosso site a seus amigos e colegas, de modo que também eles possam aprender sobre a comunicação não violenta. Bibliografia Alinsky, Soldier Rules for Radicals, a Practical Primer for Realistic Radicals. New York, Random House, 1971. Becker, Ernest. The Birth and Death of Meaning. New York, Free Press, 1971. _________________ The Revolution in Psychiatry, The New Understanding of Men. New York, Free Press, 1964. Benedict, Ruth. Synergy Patterns of the Good Culture. Psychology Today, June 1970. Bozerup, Anders e Mack, Andrew. War Without Weapons, Non-Violence. E National Defense. New York, Schocken, 1975. Bowles, Samuel e Gintes, Herbert. School in Capitalist America. Educational Reform and the Contradictions of Economic Life. New York. Basic Books, 1976. Buber, Martin. E Andy Dow. New York, Scribner, 1958. Eu e Tu. Trad. Newton Aquiles von Zuben. São Paulo, Centauro, 2001. Craig, James e Marguerite. Synergic Power. Berkeley, Proactive Press, 1974. Dice, Han. The Only Dance There. New York, Harper Ru, 1974. _______________________ E Bush, Mirabai. Compassion in Action, 7 Outubro on the Path of Service. New York, Bell Tower, 1992. ________________________ Igorman, Paulo. How can I help? Stories and Reactions on Service. New York,
Knapf, 1985. Como posso ajudar? Histórias e reações sobre serviço. Trad. Renate Moas. São Leopoldo, Sinodal. Petrópolis, Vozes, 1990. Donhoff, William G. The Higher Circles, The Governing Class. América. New York, Vintage, 1971. Ellis, Albert. A Guide to Rational Living. Wilshire Book Co., 1961. Freire, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo, Paz e Terra, 41. ed. 2002. From, Eric. Escape from Freedom. New York, Roald, Reinhardt. Winston, 1941. O Medo à Liberdade. Trad. Otávio Alves Filho. Rio de Janeiro, Guanabara, 1986. _______________________ The Art of Love. New York, Harper Lee, 1956. A Arte de Amar. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo, Martins Fontes, 2000. Gendlin, Eugênie. Fucassin. Living Skills Media Center, Portland, OR. 1978. Glenn, Michael Iconis, Richard. Repression or Evolution. New York, Harper Lee, 1973. Greenberg, Dan Jacobs, Marcia. How to Make Yourself Miserable. New York, Vintage, 1987. Como enlouquecer você mesmo, o poder do pensamento negativo. São Paulo, 34, 1999. Harvey, OJ Conceptual Systems and Personality Organization. New York, Harper Lee, 1961. Ilesum, et. A Diary. London, Jonathan Cape, 1983. Uma Vida Interrompida, Os Diários de Et Ilesum. Trad. Antônio C.G. Pena. Rio de Janeiro, Record, 1986. Old, John. How Children Fail. New York, Pittman, 1964. Humphreys, Christmas. The Way of Action. Armondsworth, Penguin. 1960. Irving, Robert. Nonviolent Social Defense. New York, Harper Lee. 1962. Johnson, Wendell. Living with Change. New York, Harper Lee, 1972. Katz, Michael. Plágio, Bureaucracy and the Schools. Prager Text. Publishers, 2. ed. 1975. _______________________ School Reform, Past and Present. Boston, Little, Brown, 1971. Kaufman, Walter. Without Guilt and Justice. New York, Wyndham, 1973. Kane, Sam. Theoden Singad. New York, Harper Lee, 1970. _______________________ Hymns to on God, Awakening the Spirit in Every Day. Life. New York, Bentham, 1994. Kelly, Georgia. The Psychology of Personal Constructs. V12. New
York, Norton, 1955. Corfield, Jack. A Pestle with Heart, A Guide Through the Perils and Promises of Spiritual Life. New York, Bentham, 1993. Um caminho com o coração. Trad. Marlos Cos e Melania Cos. São Paulo, Cultrix, 1997. Cosol, Jonathan. The Night is Dark and I Am Far From Home. Boston. Ogton Mien, 1975. Kurtz, Ernest e Ketian, Catherine. The Spirituality of Imperfection. Modern Wisdom from Classic Stories. New York, Bentham, 1992. Lyons, Grace. Constructive Criticism. Oakland, K. e RT Press, 1977. Magir, Robert. Preparing Instructional Objectives. Fearon, 1962. A. Formulação de objetivos de ensino. Trad. Cosette Ramos e Débora. Carangalorza. Porto Alegre, Globo, 1983. Maslow, Abraão. Psychian Management. Dorsey Press, 1965. ________________________ Torda Psychology of Being. Princeton, Van Astrand, 1962. MC Laughlin, Karine Davidson, Gordon. Spiritual Politics, Change. The World from the Inside Outubro. New York, Ballantine, 1994. Milgram, Stanley. Obedience to Authority, An Experimental View. New York, Harper Lee, 1974. Obediência e Autoridade, Uma Visão Experimental. Trad. Luiz Orlando Coutinho Lemos. Rio de Janeiro. Francisco Alves, 1983. Postman, Neil Weingartner, Charles. Teachers a Subversive Activity. Delacorte, 1969. _______________________ The Software Evolution, A Student Handbook for Turning Schools. Around. New York, Delta, 1971. Powell, John. The Secret of Staying in Love. Niles, Argus, 1974. O Segredo do Amor Eterno. Trad. Carlos H. Netiali. Belo Horizonte. Crescer, 1993. ________________________ YAM e Afred Hotel UIAM. Niles, Argus, 1976. Por que tenho medo de lhe dizer quem sou. Insights a respeito do autoconhecimento, do crescimento pessoal e da comunicação interpessoal. Trad. Clara Feldman de Miranda. Belo Horizonte, Crescer. 1999. Rogers, Cal. Freedom to Learn. Charles E. Merrill, 1969. Liberdade para aprender. Trad. Edgar de Godoy da Mata Machado e Márcio Paulo de Andrade. Belo Horizonte, Interlivros, 1971. _______________________ On Personal Power. New York, Delacorte, 1977. Sobre o poder pessoal. Trad. Vilma Milan Alves Penteado. São Paulo, Martins. Fontes,
1986. Rogers, Cal. Some Elements of Active Interpersonal Communication. Reprodução mimeografada de uma palestra. Apresentada no California Institute of Technology, Pasadena, 9 de novembro de 1964. Rosenberg, Marshall. Mutual Education, Toward Autonomy and Interdependence. Seattle, Special Child Publications, 1972. Ryan, William. Blame the Victim. New York, Vintage, 1971. Chef, Thomas. Libling Madness. Egal Woodcliss, Prentice Hall. 1975. Schmuckler, Andrew Bard. Outubro of Weakness, Healing the Wounds That Drive Us to War. New York, Bentham, 1988. Sharp, Jane. Social Power and Political Freedom. Boston, Porter. Sargent, 1980. Steiner, Claude. Scripts People Live. Grove, 1974. Os papéis que vivemos na vida. Rio de Janeiro, Arte Nova, 1976. Zeiss, Thomas. Ideology and Insanity. New York, W.D., 1970. Ideologia e Doença Mental, Ensaios sobre a Desumanização Psiquiátrica do Homem. Trad. José Sanz. Rio de Janeiro, Zahar, 1980. Tagore, Rabindranath. Sadhana, The Realization of Life. Tucson. Omen, 1972. Sadhana, o caminho da realização. São Paulo, Polas. 1994. Alguns sentimentos básicos que todos temos. Como nos sentimos quando nossas necessidades são atendidas. Agradecidos, alegres, alertas, aliviados, cheios de energia, comovidos. Conantes, confortáveis, contentes, esperançosos, estimulados, impressionados. Inspirados, intrigados, orgulhosos, otimistas, realizados, surpresos. Como nos sentimos quando necessidades não são atendidas. Aborrecidos, confusos, constrangidos, desapontados, desconfortáveis. Desencorajados, desesperançados, desorientados, frustrados, impacientes. Intrigados, irados, irritados, nervosos, perturbados, preocupados, relutantes. Saturados, solitários, tristes. Algumas necessidades básicas que todos temos. Autonomia. Escolher sonhos/metas/valores. Elaborar planos para realizar os sonhos, metas e valores. Celebração. Celebrar a criação da vida e os sonhos realizados. Elaborar as perdas, entes queridos, sonhos, etc. Luto. Comunhão espiritual. Beleza, harmonia, inspiração, ordem, paz, diversão. Alegria, riso, integridade. Amor próprio, autenticidade, criatividade, significado, interdependência. Aceitação, amor, apoio, apreciação, compreensão, comunhão, conança. Consideração, contribuir para o enriquecimento da vida, empatia. Encorajamento, honestidade, o tipo de honestidade que nos capacita a aprender com nossas próprias limitações, proximidade, respeito, segurança. Emocional, necessidades físicas. Abrigo, água, alimento, ar, descanso, expressão sexual, movimento, exercício. Proteção contra formas de vida ameaçadoras, vírus, bactérias, insetos. Predador, estoque. Sobre o CNVC e a CNV. The Center for Nonviolent Communication. 2428 Foothill Boulevard, Suite La Crescenta, K 91214.
Estados Unidos. TEL, mais 18189579393. Fax, mais 18189571424. cnvc@cnvc.org. www.cnvc.org. O Centro para a Comunicação Não Violenta, Center for Nonviolent Communication, CNVC, é uma organização global que almeja um mundo onde as necessidades de todos sejam atendidas pacificamente. Nossa missão é contribuir para que essa visão se realize, ao facilitarmos a criação de sistemas enriquecedores da vida dentro de nós mesmos, nas relações interpessoais e dentro das organizações. Fazemos isso vivendo e ensinando o processo da comunicação não violenta, CNV, que fortalece a capacidade das pessoas de se conectarem compassivamente consigo mesmas e com as outras, de compartilharem recursos e resolver conflitos pacificamente. O CNVC se dedica a estimular uma resposta compassiva às pessoas, por meio de honrar nossas necessidades universalmente compartilhadas de autonomia, celebração, integridade, interdependência, sustento físico, diversão e comunhão espiritual. Em todos os aspectos de nossa organização e em todas as nossas interações, temos o compromisso de funcionar em harmonia com o processo que ensinamos, operando por consenso, usando a CNV para resolver conflitos e dando treinamento em CNV a nosso pessoal. Frequentemente trabalhamos em colaboração com outras organizações em prol de um mundo pacífico, justo e ecologicamente equilibrado. Propósito, missão, história e projetos. O que é a CNV? É um processo poderoso para inspirar conexões e ações compassivas. Ela oferece uma estrutura básica e um conjunto de habilidades para abordar os problemas humanos, desde os relacionamentos mais íntimos até conflitos políticos globais. A CNV pode nos ajudar a evitar conflitos, bem como a resolvê-los pacificamente. A CNV ajuda a nos concentrarmos nos sentimentos e necessidades que todos temos, em vez de pensarmos e falarmos segundo rótulos desumanizadores ou outros padrões habituais que são facilmente ouvidos como exigências e como antagônicos, e que contribuem para a violência contra nós mesmos, os outros e o mundo à nossa volta. A CNV capacita as pessoas a se envolverem num diálogo criativo, de modo que elaborem suas próprias soluções plenamente satisfatórias. De onde veio a CNV? Marshall B. Rosenberg desenvolveu inicialmente o processo da CNV em 1963, e o tem aperfeiçoado continuamente desde então. Rosenberg tomou conhecimento da violência ainda muito jovem e desenvolveu um forte desejo de compreender o que contribuía para que as pessoas fossem violentas umas com as outras, e de explorar que tipos de linguagem, pensamento e comunicação poderiam oferecer alternativas pacíficas à violência que ele encontrava. Seu interesse o levou à universidade, onde ele se doutoraria em psicologia clínica. De início, usou a CNV para apoiar comunidades que tentavam integrar pacificamente escolas e outras instituições públicas na década de 1960. Seu trabalho nesses projetos colocou-o em contato com pessoas de várias cidades dos Estados Unidos que desejavam levar seu treinamento a uma ampla base de indivíduos em suas comunidades. Para atender a essa necessidade e difundir mais eficazmente o processo da CNV, em 1984,
Ele fundou o Centro para a Comunicação Não Violenta, CNVC. Desde então, criou muito material de estudo, incluindo 2 livros em edições comerciais, Comunicação Não Violenta aprimorando seus relacionamentos pessoais e profissionais e Life Enriching Education. Por muitos anos, o Centro para a Comunicação Não Violenta tem contribuído para uma vasta transformação social na maneira de pensar, falar e agir, mostrando às pessoas como se conectar de maneira que inspire resultados compassivos. O treinamento em CNV agora é oferecido em todo o mundo pelo Dr. Rosenberg e por uma equipe de mais de 100 instrutores certificados, e é apoiado por centenas de voluntários dedicados que ajudam a organizar seminários, participam de grupos práticos e coordenam a formação de novas equipes. O treinamento está ajudando a evitar e resolver conflitos em escolas, empresas, instituições de saúde, prisões, grupos comunitários e famílias. Marshall Rosenberg e seus associados introduziram a CNV em locais dilacerados pela guerra, como Serra Leoa, Sri Lanka, Ruanda, Burundi, Bósnia, Sérvia, Colômbia e Oriente Médio. Agora, busca financiamento para apoiar projetos na América do Norte, América Latina, América do Sul, Europa, África, Ásia Meridional, Brasil e Oriente Médio. Verbas de fundações ajudaram a iniciar projetos inovadores de aprendizado do CNVC para criar recursos para educadores, e outros projetos voltados para os pais, para mudanças sociais e trabalho em prisões em várias regiões geográficas do mundo. Trabalhar em sinergia com outras organizações cujas missões estão em sintonia com nossa. Visite o site do CNVC para obter informações sobre esses projetos, endereços de sites regionais e outros recursos disponíveis para o aprendizado da CNV. Sua contribuição para apoiar esses esforços será muito apreciada. Uma lista de instrutores certificados pelo CNVC e suas informações de contato pode ser encontrada no site do centro. Essa lista é atualizada mensalmente. O site também inclui informações sobre treinamentos patrocinados pelo CNVC e links para sites regionais aliados. O CNVC convida você a pensar em levar o treinamento em CNV à sua empresa, escola, igreja ou grupo comunitário. Para informações atualizadas a respeito dos treinamentos programados para a sua região, ou se você quiser organizar treinamentos em CNV, entrar para nossa lista de divulgação ou apoiar nossos esforços para criar um mundo mais pacífico, por favor, contate o CNVC.